Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Nós vamos iniciar mais uma aula e é com grande alegria que eu começo esta aula para podermos aprender, desenvolver cada vez mais. Já quero saudar aqui os nossos irmãos que estão entrando, nosso irmão Humberto, a sua esposa. Deus abençoe vossas vidas, espero que os irmãos estejam bem. Logo, logo, acredito que será possível retornar, não sei como que vai ficar a agenda aí no Paranaguá, né? Se for igual os outros locais, né, que a partir de quarta nós já poderemos, alguns comércios, alguns estabelecimentos funcionarão. Então, espero que nós também sejamos atingidos, né, por este retorno, porque é maravilhoso poder estar com os irmãos. É muito bom, né, dar essas aulas aqui online, mas é mais precioso ainda estar com os irmãos, porque assim nós desenvolvemos juntos, nós aprendemos juntos a palavra de Deus. E é muito bom, né? Aprender a palavra do Senhor é muito bom. E para o dia de hoje, nós iniciaremos o nosso livro Evangelhos e Atos. Já sei que os irmãos estão com as apostilas em mãos, então bora pegar aí as apostilas, caderno, caneta, pois nós temos algumas coisas aqui, eu tenho algumas coisas marcadas para esta aula que não estão no livro. Então é importante que vocês tenham algo para anotar, para poder gravar o conteúdo. Deus abençoe nossa irmã Silvana, Nilo, irmã Marli, irmã Renata, Deus abençoe vossas vidas. Então os irmãos, espero que todos os familiares dos irmãos, todos os irmãos estejam bem, tudo na graça de nosso Senhor, e vamos aprender um pouquinho mais. Então pegue aí o livro, irmãos, pode pegar a Bíblia também, nós vamos ler alguns textos da Bíblia Sagrada. Esta apostila aqui, ela é bem tranquila, vocês vão ver que ela é bem fininha, ó. Ela não tem muito conteúdo, isso daqui é excelente, porque dá oportunidade para o professor ampliar o conteúdo daquilo que ele pretende trabalhar. Então, é um material maravilhoso que nós temos. Uma das perguntas que eu faço quando este livro vem é: quantos evangelhos há na Bíblia? E eu não vou ter como ver a resposta dos irmãos, porque novamente minha live aqui não está mostrando os comentários dos irmãos. Mas responda para si aí: quantos evangelhos há na Bíblia Sagrada? O que você respondeu? 4, 5, 2, 1? Acertou quem respondeu um evangelho. A Bíblia só apresenta um evangelho, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este evangelho, ele tem as suas indumentárias conforme o tempo que Deus revela ele na terra. Então, por que só tem um evangelho, irmão André? Porque a Bíblia fala da seguinte maneira: Paulo diz aos Gálatas: se vier outro, ou melhor, se vier alguém pregando outro evangelho, este seja anátema, seja maldito. Por quê? Só há um evangelho, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele foi pregado e será pregado em todo o tempo, com algumas peculiaridades, conforme o tempo que Deus está
se revelando aos homens. E isso é importante nós notarmos, por quê? Porque tem pessoas fazendo confusão com alguns textos, e grandes pastores. Há grandes pastores fazendo confusões com alguns textos porque isolam versículos e querem interpretar ali, querem criar uma doutrina ou criar uma linha teológica. Por exemplo, há pastores hoje dividindo o evangelho da graça e o evangelho do reino, colocando como diferentes evangelhos. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, o que há na Bíblia? Anote que isso é muito importante. Na Bíblia há apenas um evangelho, boas novas, né? Evangelho vem da palavra grega evangelion ou evangeliou, dependendo de como ela está na construção da palavra. Evangelion ou evangelio. Evangelho, boas novas, boas notícias. Esta palavra era muito usada no contexto grego. Quando um mensageiro levava uma mensagem, eles perguntavam: é uma boa notícia que você está trazendo ou não? Então, evangelho, boas novas. Como nós estamos falando de uma nova revelação aqui, uma revelação para a salvação, então, óbvio que nós traduzimos que o evangelho é boas novas da salvação ou para a salvação. E o pregador, ele tem que pregar as boas novas, ele não pode ser um pregador que prega dor. Hoje nós temos muitos pregadores que pregam dor e não pregam boas novas. Outros pregam má notícias, não pregam boas notícias. Você vai ouvir a mensagem dele, é só falando mal de fulano, de ciclano. Não, o verdadeiro pregador, ele prega a mensagem, as boas novas da salvação. Pregação também, já que nós estamos entrando neste contexto, pregação não é testemunho. Então tem gente que dá o seu testemunho e diz: ó, irmãos, e alguém diz, né, ó, hoje o pregador pregou bem. Na verdade ele não pregou, ele testemunhou da sua vida, tá certo? Pregação é sobre as boas novas da salvação, tá certo, irmãos? Ah, eu posso dar um testemunho no momento da mensagem? É claro que pode, mas o teu testemunho não pode ser superior a 20% do tempo que você tem. Por exemplo, você tem aí 30 minutos para pregar. O teu testemunho não pode ultrapassar 6 minutos de mensagem. Porque as pessoas estão ali e você tem que entender que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas não precisam ouvir sobre a minha vida, sobre o que Deus fez comigo lá, o que Deus fez comigo aqui, quando Deus me levou lá. Quando eu já vi pregadores que eles fazem no púlpito vitrine, ó, amanhã eu vou pregar lá não sei na onde, amanhã eu vou lá não sei na onde, amanhã depois eu vou lá. Então isto não é pregação, tá certo? A pregação é a palavra, é a boa notícia da salvação para o pecador. Amém, meus queridos? Então já entendemos aqui o que significa evangelho. Vamos compreender agora o porquê que há um só evangelho e como que Deus se revela, né? Vamos mostrar isso. Ah, mas irmão André, aqui no título da lição está dizendo os evangelhos. Por que está dizendo os evangelhos? Porque isto foi um título dado desde o século II às 4 biografias acerca da vida de Cristo. Primeira obra, uma das primeiras obras foi a obra intitulada como Os Evangelhos, que compilou, fez uma harmonia das principais passagens, né? Fez aquela referência cruzada e uma harmonia das principais passagens e colocou junto. Era a harmonia dos evangelhos, também conhecida, tá certo? Então, com o tempo, propagou esse termo, os evangelhos, tá certo? Mas nós vamos saber que as 4, eu prefiro falar desta forma, né? Aprendi
com alguns mestres desta forma, os 4 evangelistas, eles vão falar acerca de um personagem, acerca de Cristo, da sua vida desde o início, desde as promessas, às vezes do seu nascimento, até a sua morte e assunção. Certo? Uns enfatizam mais algumas coisas, outras. Por isso que nós vamos detalhar nesta aula essas peculiaridades de cada livro. Nós vamos entender essa palavra evangelho e aprender o contexto que ela vai aparecer com outros nomes, com outra composição, para nós poder situar o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é Evangelho de reino, o que é Evangelho da graça, o que é Evangelho eterno. Tá certo? Vamos analisar. Então, pegue a Bíblia, por gentileza, irmãos. Vamos lá. Quando é livros bíblicos, né, a gente tem que dar uma analisada. E a nossa aula hoje é introdutória a essas biografias. Então, o primeiro texto que eu marquei aqui, que eu passo para os irmãos, para todos os alunos que eu leciono este livro, eu passo esses textos aqui para explicar essas nomenclaturas diferentes. A primeira é Mateus 24, 14. Vamos lá, Mateus. Estão aí, meus irmãos? Está usando o Note, né? O celular. Quer abrir uma live aqui, deixar no silencioso no Note? Só para eu ver os comentários deles? Eu consigo responder. Não, pode ser o Note, né? Só abrir na minha pasta, na minha página. É que você não está no grupo, né? Ou tá, né? Então eu vou ver se eu abro aqui o meu notebook, irmãos, para eu poder ver os comentários dos irmãos em outra live. Daí fica melhor. Eu não sei se o Facebook mudou um pouco. Então, Mateus 24, 14. Todos, acredito que deu tempo para todos procurarem aí. Eu vou ler aqui, permita-me ler para vocês. Se você analisar, vamos ler o versículo 22. Eu já vou explicar esse capítulo, o versículo 13. Eu já vou explicar esse capítulo no decorrer da nossa aula, tá certo, irmãos? Diz assim, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós temos que atentar que o contexto, depois eu vou explicar melhor para os irmãos, mas o contexto aqui é Jesus respondendo uma pergunta aos discípulos, e os discípulos, eles fazem uma pergunta muito ampla, e Jesus vai responder ponto a ponto. E ele observa que tem duas palavras aqui interessantes. Diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que aparece aqui a primeira vez, palavra fim. E depois diz assim, ó, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Espera ali, ele falou que tem que perseverar até o fim, e depois vai ser pregado o evangelho, e aí que vai vir o fim? O que Jesus está querendo dizer? Aqui nós temos dois contextos diferentes. Em 2 versículos nós temos 2 contextos diferentes. Deus abençoe a irmã Silvani, que chegou a esta aula, irmão Ezequias. Nós estamos no capítulo 24, versículo 13 e 14 da Bíblia, do livro de Mateus. E nós estamos explicando sobre o evangelho e as nomenclaturas diferentes que aparecem nos textos bíblicos. Deixa no silencioso. Bom, aí eu estou falando para os irmãos aqui que aparece aqui 2 vezes a palavra fim. E se nós não colocarmos uma linha do tempo, nós achamos que é tudo sobre a mesma coisa. Mas não é. Vou colocar aqui. Mas não é. Deixa eu ajeitar aqui. Caiu.
certo? Eu estou abrindo o note aqui, irmão, só para eu ver o comentário dos irmãos. Aê, agora apareceu aqui os irmãos comentando, que maravilha. Aqui. Boa noite, pregador. Vamos lá, vamos explicar aqui esse texto para os irmãos. Quando Jesus, o versículo 10 aqui, ó, o versículo, na verdade, a partir do versículo 6, 7, 8, 9, o 10, o 11, ele são textos que se aplicam mais à grande tribulação. Então, o que Jesus está dizendo no versículo 13, que vai encerrar ali? Quando Jesus está dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo, isso é para um período de grande tribulação. Então quer dizer que o evangelho vai ser pregado na grande tribulação. Mas daqui a pouco a gente vai ver quem que prega esse evangelho. E qual que vai ser o que vai precisar para ser salvo lá na grande tribulação, que nós já entramos, já expliquei isso aqui em Apocalipse para os irmãos. Lembra que a pessoa vai ter que declarar a tua fé a ponto de entregar a sua vida para demonstrar que ele crê mesmo no Senhor. Então por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então é o fim da sua vida, é o fim do seu testemunho, dando o seu testemunho que crê no Criador. E agora, o versículo 14 é um versículo que se aplica, ao reino de Cristo, ao reino milenar. Por quê? Há uma linha teológica que usa esse texto para dizer assim, ó, a igreja vai passar pela grande tribulação porque o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Se o evangelho não for pregado em todo o mundo, não pode vir o fim. Então eles usam esse texto para justificar uma visão pós-tribulacionista, que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas este evangelho do reino aqui é o mesmo evangelho, o evangelho que nós pregamos. Eu já vou usar outros textos mostrando isso para você. Este evangelho do reino que ele coloca é o evangelho que será pregado no reino milenar. E de fato, o evangelho será pregado naquele período em todas as nações. Em todas as nações. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que no reino milenar todo o mundo terá conhecimento do Senhor. Ou seja, não haverá ninguém no reino milenar, no reino literal de Cristo na terra, que porventura poderá dizer, ó, eu nunca ouvi falar desse Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo. Eu nunca ouvi. Por quê? Porque eles terão que ir, né? As famílias terão que ir até Jerusalém e o evangelho será anunciado a toda a criatura. Mas espera aí, quem que anuncia o evangelho? Aqui. Um dos enganos das pessoas é que o evangelho, os únicos que têm que pregar o evangelho é a igreja. Não, irmãos, o evangelho foi... Deus já pregou o evangelho, eu vou provar isso para os irmãos. Deus pregou o evangelho. Deus usou outros meios para que o evangelho fosse pregado. Entenda o evangelho aqui como boas novas para a salvação. Deus, ele vai enviar outros seres para pregar o evangelho. Então, a pregação do evangelho não é exclusividade da igreja. Por isso que as pessoas fazem confusão, dizendo, não, a igreja tem que estar aqui, porque senão quem que vai pregar o evangelho? Então, nós temos que entender isso. A igreja, ela prega o quê? O evangelho da graça. Se é que tendes, Paulo fala, se é que tendes ouvido sobre a dispensação da graça. Então a igreja, ela é responsável por pregar esse evangelho de Jesus Cristo, que nesta dispensação, neste tempo, ele é chamado de evangelho da graça. Tá certo? Os irmãos estão compreendendo? Tá bom o áudio aí?
Pode comentar aqui que agora eu consigo ver o comentário dos irmãos. Então compreenderam aqui o Evangelho da Graça, esse nós pregamos, mas já existiram outros, ou melhor, já existiu outro momento que houve outras pessoas, até mesmo Deus, pregando o Evangelho. Vamos ver outro texto que eu marquei aqui, ó. Hebreus 4:2. Vamos lá. Para Hebreus, digo aí se está tudo bem com os irmãos. Tá ótimo, Ezequias. Que benção. Vamos para Hebreus 4:2. Se alguém quiser colocar aí também o versículo bíblico, pode escrever nos comentários aí. Eu vou ler aqui, mas se os irmãos, aqueles que forem ágeis, né, e quiser colocar aí, pode colocar o versículo. Hebreus 4:2. Vamos ver o que diz? Porque aqui, bem provável que seja Paulo ou outro escritor que esteja escrevendo aqui. Quando nós entrarmos em epístolas gerais, vamos explicar isso aqui para os irmãos, a autoria. Né? Ó, diz assim, ó, porque tanto a nós igreja, como a eles foi anunciado o Evangelho. Porém, a palavra que eles ouviram não lhes valeu de nada, pois não misturaram com a fé, pois a qual é peculiar daqueles que a ouvem. O que o escritor está dizendo desde o capítulo 3? Ele está dizendo aqui, ó, que quando Deus disse, 3:7, se você puder acompanhar, acompanha 3:7. Por isso, segundo nos diz o Espírito Santo, se hoje escutardes a sua voz, não endureceis o vosso coração, não endureçais o vosso coração, como no tempo da provocação, no dia da tentação no deserto. Então observa que esse texto é sobre os israelitas. E quando Deus deu a lei para o povo hebreu, Deus disse assim, ó, hoje, capítulo 5 de Deuteronômio, você vai ver isso, capítulo 28, Deus diz assim, ó, hoje, se atentamente ouvires a minha voz e não endureceis o vosso coração, o que diz lá? Abençoar-te-ei. Daí tem o capítulo 28 de Deuteronômio, abençoar-te-ei. Então o que o escritor de Hebreus, vamos focar aqui no que nos interessa neste momento, o que o escritor de Hebreus está nos dizendo? Que quando Deus disse hoje, se atentamente ouvires a minha voz, Deus, ele estava pregando o evangelho. Este era o evangelho naquele tempo de Moisés. No tempo de Moisés, através da lei, através da mensagem que Deus deu a Moisés, Deus estava pregando, ou melhor, Moisés, vamos colocar assim, Moisés estava pregando o evangelho. Mas o que foi o problema deles? Eles não misturaram a fé com a palavra que eles estavam ouvindo. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Novamente você vai ver que Deus vai intentar pregar este evangelho, o mesmo evangelho que nós pregamos aqui, só que com outra nomenclatura neste momento. Ele vai pregar nos tempos de Davi. Olha o capítulo 4 e o versículo 7 do mesmo livro. Para isto, Deus fixa de novo um dia, hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, como tinha dito antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então observa que novamente Deus vai tentar com a nação de Israel, através do tempo de Davi, pregar este evangelho para que entre no coração dos israelitas e eles se tornassem o testemunhas, eles seriam as verdadeiras testemunhas de Jeová. Eles seriam os verdadeiros testemunhas de Jeová,
o povo israelita, eles teriam que testemunhar de Deus. Só que, novamente, eles vão endurecer o coração, não vão ouvir. Que vai entrar o tempo de Salomão, e nós estudamos o livro passado, você vai ver que o povo vai se corromper, se dividir e cair cada vez mais. Então observou aqui que é o mesmo evangelho, o escritor está dizendo. Foi pregado no tempo de Moisés, foi pregado no tempo de Davi. Vamos ver outro texto aqui, ó, que eu coloquei. É Gálatas, pegar o Gálatas primeiro, 3, 8 e 9. Gálatas, capítulo 3, 8 e 9. Vamos lá, voltar para Gálatas. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 8 e 9, ó. Gálatas 3, 8 e 9. Diz assim, ó. Como não será... Eu estou em Coríntios, calma aí. Eu vi que estava estranho ali. Aqui. Gálatas 3, 8 e 9. E sabendo Deus de antemão que os gentios seriam justificados pela fé, evangelizou antes a Abraão, como nos diz as Santas Escrituras, em ti serão benditas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados juntamente com a fé de Abraão. Então olha só aqui, Deus, ele foi o pregador de boas novas para Abraão. Está aqui claro no texto que Deus pregou a Abraão. E como que ele pregou o evangelho a Abraão? Como que ele evangelizou? Em ti, qual que era a boa nova para o tempo de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha só que interessante, o mesmo evangelho pregado a Abraão, dizendo que seriam benditas todas as famílias. Só que não houve uma propagação do evangelho no tempo de Abraão. Só a família de Abraão. Mas era Deus já antevendo que os gentios. Mesmo nesse tempo de Abraão, houve, né, expressões de fé como Jó, como Melquisedeque, como Balaão. Houve, né? Houve várias expressões de fé em diferentes lugares. Tá certo? Por quê? Deus já conhecia que os gentios, somos nós, seriam justificados. E ele pregou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois vem o tempo de Moisés. Hoje, se atentamente ouvires a minha voz. Depois vem o tempo de Davi. Hoje, se atentamente ouvires a minha voz. E não tem textos específicos, mas penso eu que também Deus pregou a Adão. Deus pregou o evangelho a Adão. Como que ele pregou, irmão André? Quando Deus os vestiu, certamente Deus disse para ele, ó, para chegar até mim, precisará derramamento de sangue. Precisará de uma oferta de gratidão, precisará de um sacrifício. Deus sacrificou o cordeiro e vestiu Adão e Eva e disse, ali era a pregação. Por isso que Abel alcançou, porque Abel pela fé, lembra lá do texto de Hebreus? Que a fé é peculiar dos que ouvem. Então Abel ouviu a mensagem, entendeu a mensagem e pela fé ele ofereceu um sacrifício melhor que seu irmão. Então Deus prega a Adão, Deus prega a Abraão, Deus usa Moisés para pregar ao povo hebreu, Deus usa Davi para pregar à nação israelita, mas o coração do povo fica endurecido, fechado. Então Deus vai enviar o seu próprio Filho. João capítulo 1. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Foi luz entre as trevas. E ele disse a Nicodemos, né, na conversa com Nicodemos, as trevas
a luz se manifestou nas trevas, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Estão entendendo, irmãos? Está compreensível aqui? Que eu estou falando, eu estou mostrando, para nós não esquecermos, eu estou mostrando para os irmãos que o Evangelho é um só e ele tem diversas nomenclaturas, conforme o tempo que é pregado. Então, para Abraão, o Evangelho foi: em ti serão benditas. Para Moisés, hoje. Para Davi, hoje. Para Adão, sacrifício do Cordeiro, que apontava o sacrifício de Cristo, certo? Para nós, o Evangelho da Graça, esse período que nós recebemos esse favor que não merecíamos, porque nós merecíamos morrer. Toda alma que pecar certamente morrerá. Jesus não pecou. Ele santificou a sua vida como uma oferta em depósito para nós que somos pecadores, para que sejamos redimidos, remidos, lavados com o seu precioso sangue. Vamos mais um texto para provar isso aqui, irmãos. Esse texto é fundamental agora. Espero que os irmãos estejam anotando. Mateus 24:14, se alguém puder escrever aí para que ninguém esqueça. Mateus 24:14. Hebreus 4:2. Gálatas 3:8-9. E agora nós vamos ler. Aí cadê o Evangelho da Graça? Paulo fala sobre isto, né? Paulo vai falar muito. O Evangelho da Graça é um título dado por Paulo. Ele vai falar o meu Evangelho. Ele vai dizer isso. Se você pegar o Gálatas capítulo 1, ele vai falar lá, o 1:9 vai dizer: se vier outro pregando o Evangelho, pregar 8, né? A partir do versículo 8, 9, ele vai dizer sobre o outro Evangelho, daí o 10, o 11, ele vai dizer o meu Evangelho. E é ele que traz usa muito essa palavra graça, então, por isso damos essa nomenclatura de Evangelho da Graça. Tá certo, irmãos? Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Caiu aí a internet dos irmãos? Me dá um alô aí, sumiu todo mundo. Não está na hora do intervalo ainda, irmãos. Vamos lá? Apocalipse 14. Eu vou continuar aqui. Se vocês estiverem aí do outro lado, me avisem aí, irmãos. Me avisem nos comentários aí para eu saber se está tudo certo aí do outro lado. Mas vou continuar aqui, Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Vocês estão bem? Como está aí, irmãos? Tudo certo? Os irmãos estão aí? Comentei aí, vamos ver se os irmãos estão me ouvindo. O que aconteceu aí, meus irmãos? Tá todo mundo respondendo que estão aí. Então, é que não atualizou aqui para mim. Deixa eu atualizar a página. Estamos aqui, estou aqui, estamos aqui, estamos aqui. Tá tudo normal aqui. Que bom. Então vamos continuar aqui nossa aula, irmãos. Deixa eu só voltar aqui. Ah, que bom. Você entra na live aqui pra mim, ó. Saiu. Pode mexer aqui. Então vamos continuar. Que bom que os irmãos estão aí, que pra mim sumiu aqui. Mas vai para Apocalipse capítulo 14. Vai tremer um pouquinho aí, mas não se preocupe não. Capítulo 14,
de Apocalipse, versículos 6 e 7. Vamos lá. Entender. Diz assim, ó. Eu ouvi e vi outro anjo voando no meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Opa, temos aqui outra palavra. Já vimos o evangelho do reino, já vimos o evangelho da graça, agora temos o evangelho eterno. E para anunciá-lo aos habitantes, aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, e dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai e invocai aquele que fez o céu, a terra e o mar e os mananciais de água. Observou aqui um ponto interessante? Aqui nesse texto de Apocalipse 14, diz que o evangelho é eterno. Por isso que é apenas um evangelho. Por isso que não existe outros. Deus não foi criando, assim como aconteceu com os céus, né? Deus fez os céus onde ele está assentado, e depois veio um outro céu, ele estendeu os céus, que é os céus intermediários, as regiões celestiais. E depois ainda mais um outro céus, que é o nosso firmamento. Não, com o evangelho, ele preparou um evangelho que seria pregado por toda a eternidade. Então, por isso, na visão dos anjos, este evangelho, que nós chamamos de evangelho da graça, que é para o nosso tempo, para os anjos, este evangelho é chamado de o evangelho eterno. E por que é chamado de evangelho eterno? Aqui é um ponto interessante para nós. Pode colocar. Bloqueou, amor. Daí só vai Não dar tem pra ver os acesso? comentários. Tá ótimo. Só vendo os comentários tá bom. Tá dizendo que tá bloqueado lá em cima. Tá certo. Então só vou conseguir ver os comentários dos irmãos, mas podem comentar aí tranquilamente. Que bom aqui, eu vi que a irmã Márcia colocou os versículos. Isso é bênçãos. Humberto também colocou Apocalipse 14. Uma Renata diz que o filho ficou interessada quando ouviu Davi, né? Que benção, abraço aí pro teu filhão. Deus abençoe. Vamos lá. Por que o anjo aqui que está anunciando, ele fala do evangelho eterno? Por que aqui a nomenclatura é evangelho eterno? Pelo fato de que esse mesmo evangelho que nós pregamos, só que novamente, daqui a pouco eu vou explicar que tem as formas de pregações diferentes. E por que eles recebem esse nome? Quando que esse evangelho eterno foi pregado? Esse evangelho ele foi pregado no céu a princípio. Por isso que ele é chamado, esse mesmo evangelho foi pregado no céu. Olha que interessante. E por que foi pregado no céu? Por conta da rebelião do luzeiro, ou Lúcifer, Satanás. O que acontece? Ou melhor, o que aconteceu? Deus, ele decidiu, os anjos tinham livre-arbítrio, nós não aprendemos ainda mais profundamente sobre os anjos, mas eles tinham livre-arbítrio. E Deus deixou que os anjos, eles fossem escolher. E ele disse, se vocês querem seguir o luzeiro, vocês querem seguir que seria chamado de Satanás, vocês fiquem à vontade. Todos que quiserem seguir a Satanás, podem seguir. Quem quiser ficar comigo, quem quiser estar comigo, vai ter essa opção também. O que aconteceu neste momento? Na eternidade, quando Deus anunciou isto, 2/3 dos anjos ficaram com Deus. 2/3 dos anjos optaram por estar com Deus. 1/3 dos anjos seguiu a Satanás, seguiu ao luzeiro. Estes foram destituídos da sua posição. E aos
que aceitaram ali a ficar com Deus, o que aconteceu? Paulo vai falar lá em Timóteo a seguinte expressão: aos anjos eleitos. Aos anjos eleitos. O que aconteceu então com esses anjos? Deus os elegeu. Hoje os anjos que estão com Deus estão eleitos. Eles não pecam, eles não têm desejo de pecar, eles só cumprem a ordem de Deus. Vai acontecer a mesma coisa com os salvos glorificados. Os salvos glorificados não serão tentados a pecar, porque estarão glorificados na posição de eleitos. Eles confirmarão a eleição. A cada dia na terra nós temos que fazer isso, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Tá certo, meus irmãos? Então é assim que nós temos que seguir, confirmando a nossa eleição. Compreenderam? Então o evangelho eterno é usado isto pelo fato de que foi pregado desde a eternidade. O mesmo evangelho, só que a mensagem é diferente. A mensagem tem a sua indumentária conforme o tempo, melhor dizendo. Observa que o anjo pregando aqui, nesse período de grande tribulação, que é na primeira parte da grande tribulação, qual que é a mensagem do anjo? Está aqui. Eles diz que é para temer a Deus, dar-lhe glória e invocar, se prostrar e invocar. Por que é difícil? Olha só que interessante. Este é um tempo que não vai ter a revelação da palavra, não vai ter isso que nós estamos tendo aqui. Perscrutar as profundezas da palavra. Por que esse tempo é chamado de Evangelho da Graça? Porque ao nosso tempo, Deus tem revelado coisas extraordinárias. Deus tem movido de forma extraordinária. Então, é por isso que neste período é chamado de Evangelho da Graça, justamente porque a revelação de Deus, ela é extraordinária, ela é superior, ela é maravilhosa. Então, naquele tempo de grande tribulação, a única forma da pregação do Evangelho é temer a Deus e dar-lhe glória, prostrar e render a Ele. É simplesmente assim. Agora nós temos a oportunidade de perscrutar as riquezas da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, observa que é o mesmo Evangelho. O Evangelho que hoje nós pregamos, o Evangelho que traz por nomenclatura o Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino, pregado no Reino. Mas é o mesmo. Não é a igreja quem prega. Evangelho eterno é o mesmo, mas não é a igreja quem prega, que é os anjos. Certo? Então nós temos que entender isso para não criar doutrinas dizendo que o reino ele é uma coisa e graça é outra. Não, irmãos. A graça é o princípio do reino. Jesus disse: é chegado até vós o reino. É chegado até vós. Então chegou até nós, nós já estamos vivendo o reino invisível, porque o reino não é bebida. Paulo diz isso. O reino não é bebida nem comida, mas alegria, paz e justiça no Espírito. Você tem alegria? Você tem paz? Você tem justiça? Você tem o Espírito Santo que está te oferecendo isto? Então você já vive o reino de Deus aqui na terra. E você tem que propagar o reino, você tem que fazer crescer. Então olha só, o Evangelho foi pregado na eternidade para os anjos, pregado a Adão por Deus através do sacrifício, pregado a Abraão por Deus quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, pregado através do ministério de Moisés, hoje, se não endureceres o vosso coração, pregado através de Davi, ó o Davizão que está aí nos ouvindo, foi pregado através de Davi, quando Deus estabeleceu novamente, hoje, é pregado, sexto aqui, é pregado o Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Não é à toa, olha só que interessante, irmão. Qual que é o número que deu? 7. Porque 7 é o número da plenitude.
E tudo isso fala da plenitude do Evangelho de Deus. Plenitude. O Evangelho pleno, pregado em todo o período da eternidade. Não é só da terra aqui, né? Da eternidade. Ó. Olha que interessante. Por isso que o Apocalipse é cheio de 7. Por causa da plenitude do Evangelho. Então, irmãos, o que nós vivemos hoje é algo extraordinário. Nós já vamos analisar agora. Eu quero saber se os irmãos estão me acompanhando aí. Acho que você vai ter que acompanhar por aí, amor. Não entrou por aqui, né? Então acompanha por aí, se quiser abrir o celular aqui para mim e pegar o note. Aqui para mim também, porque travou aqui. Travou aí? Esse conteúdo não está mais disponível. Tá aparecendo para você aí, ó. Nos comentários. Para mim parou no comentário do Davi. Ela parou no Davi. Daí ninguém mais comentou. Vamos ver. Irmãos, vamos continuar aqui nossa aula. Vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos continuar. Então, já demos uma boa explicação, já deu bastante tempo aqui, porque nosso conteúdo do livro ele é bem sucinto. Já deu um bom tempo aqui para nós analisar. Então, aqui para mim está aparecendo, eu vou abrir aqui novamente. Consegui chegar. Vamos ver se eu consigo ver os comentários dos irmãos. Está aqui. Beleza. Então, aqui, ó, começa, logo na página 9, aqui para os irmãos, começa a falar de Mateus. Então, Mateus, qual que é a peculiaridade de Mateus? Mateus, ele vai escrever para os judeus. Escrevendo para os judeus, ele tem que usar uma linguagem específica, ele vai ter que usar o evangelho é o convencimento, né, pregação, então nós precisamos convencer, ou na verdade quem convence é o Espírito Santo, mas nós somos os instrumentos que o Espírito Santo usa. Então Mateus vai escrever para os judeus. Então o que ele vai ter que provar? Ele vai ter que provar que o Jesus, o Yeshua, é de fato o Hamashiach. Então Yeshua, Jesus, Yeshua, Ben Yosef, Jesus, filho de José, ele é o Hamashiach, o Messias. Ele é o Messias prometido na antiga aliança. Então o que Mateus vai ter que fazer? Mateus vai ter que provar que Jesus é o Messias prometido, aquele que os profetas falaram. Não é à toa que ele vai descrever Jesus como rei, porque o Messias tem o título Messias, que é o mesmo de Christos. É interessante dizer que Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o título. Em grego, Christos. Em hebraico, Mashiach, Messias. Messias e Cristo significam o ungido. Então, Mateus vai ter que provar para os judeus que que Jesus é o Messias prometido. Por isso que ele vai falar de Jesus como rei. Ele vai querer provar a realeza de Cristo. Por isto que o capítulo 1 ele vai começar a sua genealogia ele vai mostrar que Jesus é de fato um filho de Abraão, que Jesus de fato é da linhagem de Davi, é da linhagem real. Tá certo? Então, eu marquei aqui, vocês podem marcar na lição, podem marcar no livro. Os 4 biografias têm um porquê, que é uma revelação plena, que lá na antiga aliança estava em sombras. Se você ler capítulo 8, versículo 5 de Hebreus, os irmãos verão que tudo que está na antiga aliança é sombra daquilo que viria a ser revelado através de Cristo, certo? Então Jesus é
Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. E qual que é o símbolo? Agora nós vamos ver aqui cores e um ser angelical que tem 4 faces. Qual que é a cor que representa a realeza? É a cor roxa, cor púrpura. Você vai ver lá para o tabernáculo tinha cor púrpura. Por que que representa a realeza? Pelo fato de que era uma cor caríssima. Era muito caro, difícil de conseguir. Só os reis usavam, os príncipes. Então, cor púrpura representa a realeza. E qual que é, dentre os rostos que aparece no querubim, qual que é o rosto que representa a realeza? Senão o leão. Então eu coloquei aqui, ó, Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei e o animal leão no rosto do querubim, certo? Há uma dúvida se de fato a primeiro manuscrito do livro de Mateus tenha sido escrito em grego, porque as cópias que chegaram somente em grego, mas alguns dizem que foi escrito a princípio em hebraico. Na realidade, o hebraico que é comentado aqui seria o aramaico judaico. Existia o aramaico samaritano, existiam outros aramaicos, um aramaico falado na Síria, e existia o aramaico falado na Judéia. Esse aramaico era conhecido como aramaico judaico, ou em algumas vezes chamado de hebraico, mas não era o hebraico propriamente dito do Antigo Testamento, e sim o aramaico. É bem provável que tenha sido escrito uma cópia aramaico, até porque o povo que ele vai escrever é judeu. Então, se tivesse escrito em grego, provavelmente poucos teriam acesso, porque o aramaico era a língua do povo da Palestina. O povo judeu, o povo da Galileia falava aramaico. O grego era uma língua comercial. O hebraico é a língua religiosa, só falado nas sinagogas, através da leitura da Torá, ou em cultos, como ainda tinha o templo, era feito as celebrações no templo em em hebraico. E o latim era a língua da lei, né? Dos romanos. Então, geralmente, a língua do comércio também, né? A língua que os romanos falavam. Então, para atingir a maioria do povo, ele teria que ter escrito em hebraico. Certo, irmãos? Aí nós temos outra biografia de Jesus, que é livro de Marcos. O livro de Marcos, você vai observar que ele não vai perder tempo. Ele não vai perder tempo em falar de nascimento, falar de batismo. Ele vai mostrar Jesus em ação. Por quê? Porque o escritor Marcos, que foi a primeira biografia de Cristo a ser escrita, foi a de Marcos. Depois escreveram-se as outras biografias, Mateus, Lucas, por fim, lá em 95 aproximadamente, e João. Mas o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Marcos vai escrever para os romanos. Romanos, eles gostavam de serviço, trabalho, movimento, fazer, realizar. Então, ele vai ser um evangelho muito enérgico, um evangelho onde Jesus estará ou curando, ou expulsando demônio, ou manifestando algo, porque os romanos gostavam disso. Romanos gostavam de trabalho, serviço. E qual que é a representação do serviço? No rosto dos querubins, o boi, bezerro. Então, bezerro representa trabalho, um dos aspectos do ministério de Cristo. E o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Uma das profecias, né? E o próprio texto, né? O próprio texto de Marcos inicial, você vai ver isso. Capítulo 1 de Marcos, se os irmãos puderem escrever aí no comentário, atente aí. Tem até um aspecto interessante aqui no capítulo 1 do livro de Marcos.
Tem algo bem interessante ali. Eu vou ler na minha tradução, daí depois os irmãos podem colocar aí, copia de algum aplicativo, copia aí de alguma parte, coloque aí para mostrar a diferença para os irmãos. Ó, Marcos 1, 2. Conforme está escrito no livro dos profetas, eis que envia um mensageiro diante da tua face, e ele preparará o caminho. Vós que planteia no deserto, preparai o caminho do Senhor Jeová, endireitai as suas veredas. A maioria diz assim, ó, no livro do profeta Malaquias, ou melhor, do livro do profeta Isaías. E daí coloca, envia o meu mensageiro. Na verdade, Isaías não escreveu isso. Quem escreveu foi Malaquias, por isso que na minha tradução está aqui, ó. Nos livros dos profetas e em cochetes, Malaquias e Isaías. Agora sim, o versículo 3 é algo que está no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Então essa é a peculiaridade. Olha lá, o princípio das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele vai apresentar Jesus como servo sofredor, né? Servo tem a conotação de sofredor. E Lucas, temos o próximo evangelho, Lucas vai escrever aos gregos. Aos gregos, e os gregos, eles já tinham no seu conceito a imagem do homem virtuoso, do homem perfeito, através de Aristóteles, dos filósofos, tido esse conceito. Por isso que Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. Jesus como filho do homem. Ou no rosto do animal, no rosto do querubim, é o rosto do homem. Qual que é a cor que representa o servo? O livro de Marcos, vermelho, sofredor, sofrimento, fala de Cristo morrendo. Qual é a cor que representa o livro de Lucas? O branco, o linho fino, que representa na Bíblia a natureza humana, natureza do homem. Por fim, o Evangelho de João. O Evangelho de João vai apresentar Jesus como Filho de Deus. O verbo que se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A nomenclatura Filho de Deus representa para o povo da Palestina, os judeus, da Judeia, representa ser igual ao Pai. Por isso que às vezes, por isso que nós temos na Bíblia, nós não temos os nomes, às vezes, da pessoa, nós temos o nome do Pai, porque o Filho é igual ao Pai na cultura hebraica, na cultura judaica aqui. Por isso que os sacerdotes, quando eles disseram, ele se intitula Filho de Deus, eles julgaram a Cristo, dizendo, você quer dizer que você é semelhante ao Deus Todo-Poderoso, ao Elohim? Aí o que ele disse? Tu o dizes. Por isso que nós temos ali, Bartimeu. Cadê o nome do camarada? Bartimeu não é nome. Filho de Timeu. Então nós temos isto na cultura judaica. Então o Evangelho de João apresenta Jesus como divino, Jesus o Filho de Deus. E qual que é a representação no querubim? A águia, porque a águia representa Deus. Deus disse, eu quis fazer com vocês como a águia faz com seus filhotes. Então nós temos o Evangelho de Mateus, Jesus como rei, leão. Então o rei, leão e o púrpura falam do Evangelho. Então essa cor púrpura, quando eu uso essa cor púrpura, eu posso dizer que é o Evangelho de Mateus. Quando eu falo do rei, quando eu falo do leão também. Quando eu falo de boi, servo sofredor e a cor vermelha, eu estou falando de Marcos. Quando eu falo do Filho do Homem, rosto de homem no querubim, cor linho branco, eu estou falando do Evangelho de Lucas. Quando eu falo de Filho de Deus, título, né? Filho de Deus, e o rosto, a face da águia. E a cor qual que é? Azul celeste. Por que azul celeste? Porque
Para se fazer azul naquela época, você tinha que pegar a cor púrpura e acrescentar outra cor para gerar a cor azul. Então, ela tinha algo a mais que o púrpura. E o que é superior ao rei? Que todos os reis na antiguidade queriam ser. Todos os reis queriam ser Deus. Então Deus é representado também pela cor azul. Se você pegar no tabernáculo, tem a cor púrpura, tem a cor carmesim, tem a cor branca e tem a cor azul celeste. O que isso quer dizer, irmão André? Que eles tinham o evangelho em sombra, mas não compreendiam. Quando eles olhavam para o querubim, o sumo sacerdote, por exemplo, e tinham a oportunidade de ver o querubim de perto no templo, eles tinham o evangelho ali em figuras, mas não em substância, em sombra, mas não em realidade. O que nós temos, irmão? Nós temos o evangelho em realidade, nós não temos a sombra, nós temos o corpo, que é o Cristo. Nós não temos a figura, nós temos a realidade, nós temos a substância, nós temos a revelação máxima de Deus. Em outro tempo, Hebreus 1:1, Deus fala através dos profetas, através de diversas formas, mas por fim, mas por último, mas agora, Deus fala através do seu Filho. Glória a Deus por isso. Nós temos aí a revelação de Jesus Cristo. E o que isto significa? Isso aqui os irmãos vão gostar muito. Eu espero que os irmãos estejam aí me acompanhando. Aí isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. A Bíblia fala que nós temos que alcançar. A Bíblia fala, Efésios, vou colocar aqui, Efésios 4:12. Efésios 4:12. O que fala em Efésios 4:12? Que nós temos que alcançar a estatura de varão varão perfeito. Vocês estão aí? Comentem aí, meus irmãos. Preciso saber se estão aí, porque o que eu vou falar agora é extraordinário. Escrevi errado ali, estatura. O teclado não saiu. Os irmãos estão aí? Amém? Posso continuar? O que é estatura de varão perfeito? É o que está escrito sobre Cristo no Evangelho, nas biografias. Aqui, Mateus, Mateus revela o varão perfeito como rei. Como o quê? Mentalidade de rei. Então em Mateus nós temos a revelação do varão perfeito. O que é o varão perfeito? É aquele que tem a mentalidade de rei. Em Marcos, qual que é a revelação do varão perfeito? Coração de servo. Por isso que Paulo disse que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Então tem que ter a mentalidade de rei, de um rei, coração de um servo. E a administração do homem. O homem perdeu a capacidade de administrar. Mas olha a capacidade que Deus deu a Adão. Você vai governar a terra, você vai cuidar do Éden, você vai guardar o Éden, você vai administrar, você vai ser o zelador, o cuidador, você vai administrar todo o Éden, que era toda a terra. Olha a capacidade. Por que tem homens que governam? Porque eles têm uma capacidade de administração extraordinária. Então, a capacidade de administração do homem. Nós temos que orar para Deus restaurar isso em nós. E em João
ele tem que ter a visão de águia. Tem que ter a visão de águia. Então, qual que é o varão perfeito? É o Cristo revelado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o Cristo, se você analisar como Cristo agiu em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, tem a figura do varão perfeito. É só seguir esta figura. Mentalidade de rei, coração de servo, administração do homem e a visão ampliada da águia, visão lá na frente. Saber agir em cada situação, em cada circunstância. A águia, ela sabe agir em cada circunstância. Quando ela vê a tempestade, ela sobrevoa acima da tempestade. Quando ela vê a mais de 8 quilômetros a sua presa, ela voa certeira na sua presa. Então é você saber o teu propósito, a tua missão, o teu chamado, a tua vocação. Jesus sabia a sua vocação e diz: o Pai me enviou, aquele que me enviou. Em nenhum momento ele disse: eu vim de mim mesmo, eu vim para mim, eu vim para me gloriar, eu vim para me enaltecer, eu vim para estabelecer o meu reino, eu vim para cumprir aquilo que o meu Pai me enviou a fazer. Então, esta é a figura do varão perfeito que nós precisamos ter. Certo? Que bênção, irmã Silvana. Está tudo certo aí. Então, vamos continuar aqui, irmãos. Esses evangelhos, esses primeiros evangelhos, essas primeiras biografias, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Os comentários sumiram? Não tem problema não, o importante é que os irmãos estão vivos aí. Se os irmãos estão ouvindo aqui, estou vendo aqui quem está. Ah, que benção, né? Então isso que importa, que os irmãos estejam aprendendo, assim como eu estou aprendendo aqui juntamente. O que significa evangelhos sinóticos? A palavra sinóticos quer dizer ver em conjunto. A palavra sinótico quer dizer ver em conjunto. Traduzido mais por semelhantes. Na verdade é o quê? Eles, embora eles estavam em épocas diferentes, tempo diferente, lugar diferente, eles praticamente tiveram quase a mesma visão. Ou seja, aquilo que você encontra em Mateus, você vai encontrar geralmente em Marcos, Lucas. Então você vai ver cego sendo curado, episódios semelhantes em Mateus, Marcos, Lucas. O único evangelho que é diferente, até porque este evangelho é direcionado à igreja, eu esqueci de falar isso, né? João, ele direciona o evangelho à igreja, mostrando que nós, irmãos, precisamos ser evangelizados muitas vezes. Porque às vezes nós nos enredamos em círculos de doutrinas, círculos, ventos de doutrinas. Então nós precisamos ser evangelizados. João evangelizou a igreja que estava sendo varrida por uma heresia. Os irmãos não conseguem ver o comentário, mas vendo a aula tá bom. Tá ótimo. Eu consigo ver aqui os comentários. Depois que terminar a aula, os irmãos, vocês voltem lá que dá para acessar daí os comentários. Certo? O Evangelho de João, por ser escrito para um grupo diferente, um grupo que já tem a mensagem e um tempo diferente também dos outros, ele escreve de forma diferente, tá certo? Então não tem o mesmo segmento que Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas vão ser escritos ali, a Bíblia coloca, o livro coloca aqui entre 50 e 70, mas na realidade é bem provável que os escritos do Evangelho, das biografias, começou lá por 58 até 70 na realidade, né? Porque as cartas circulavam, né? Tinha a carta de Tessalonicenses, Gálatas que circulavam antes da biografia. As biografias foram escritas, a biografia de Cristo foi escrita porque os apóstolos estavam morrendo e a maioria das testemunhas oculares também, eles queriam deixar um testemunho
literário de Cristo, de como Cristo começou a agir, a fazer, a realizar, para a sua história não se perder. Então é por isso que nós temos os escritos das biografias de Cristo. Vamos para o Evangelho de Mateus, analisar algumas coisas só, irmãos? Então aqui não tem muita coisa que se analisar, se você for ver, porque é 2 páginas, ó. Mas ele faz um comentário aqui interessante, que ele vai falar sobre o Messias prometido, como nós já falamos. Agora apareceu aqui para mim, porque o vídeo não pode ser visualizado em 249 localizações. Eu acredito que isso aí tá, as lives de ensino, de culto, acho que estão sendo meio que bloqueadas aí pelo Facebook, caso acho que de denúncias, né? O povo não aguenta mais ver, né? Lives de pregação do Evangelho, então o Facebook eu acho que ele está controlando isso aí. Isso é a perseguição religiosa, nós sabemos, né? Nós vivemos esse tempo, então por isso que está acontecendo, acho que de apagar aí o comentário, bloquear ali, para Nayara bloqueou a transmissão. Eu acessei aqui pelo meu Face para poder ver o comentário dos irmãos. Então isso é uma perseguição que nós estamos passando aí por quantidade de lives que cresceram nesse período de pandemia. Então o que ele faz? O que Mateus coloca na página 12 ali, irmãos? Finalzinho aqui, ó. Ele diz que a antiga aliança cedeu à nova aliança. Aí vocês anotam aí, ó, para vocês lerem, para nós não delongarmos muito. Êxodo 24, versículo 8, fala da antiga aliança que foi realizada através de derramamento de sangue de um cordeiro colocado em 2 bacias, aspergido sobre o povo e aspergido no livro, nas 10 tábuas, né, nas 2 tábuas contendo as 10 palavras. E a nova aliança nós temos em Mateus 26, eu estou escrevendo aqui para os irmãos, Mateus 26, versículo 27, Jesus diz, né? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. E Hebreus capítulo 8 inteiro, depois os irmãos leiam. Hebreus capítulo 8 é só falando sobre a aliança antiga cedeu à nova aliança. E a aliança antiga ficou obsoleta, porque tudo que é velho cai no esquecimento, envelhece, entra na obsolescência, né? Uma coisa assim. Palavra meio difícil, né? Ou se torna obsoleto. E a nova aliança é que passa a vigorar. Então, o que acontece com a mudança? Qual que é a principal acontecimento na mudança? É o que? Os sacrifícios da antiga aliança ficaram obsoletos, porque o sacrifício perfeito de Cristo, ele é superior ao sangue de Cristo, é até superior ao sangue de Abel. Que o sangue de Abel virou um memorial melhor do que sangue de animais. Mas o sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel. Promessas de um profeta semelhante a Moisés, né? Temos o cumprimento em Mateus. A lei de Moisés foi superada pelos ensinos de Cristo. Na verdade, a lei de Moisés foi confirmada por Cristo. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. E ele colocou algumas cláusulas que o povo havia esquecido. Quando ele diz, os antigos disseram isso, E a lei dada por Moisés foi ultrapassada. Né? Ficou, na verdade, irmão, isso aqui é um conceito antigo. A lei, ela vigora ainda. Só que o que acontece?
o que acontece? Acima da lei existem princípios. Então nós temos aqui, ó, princípios. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o princípio, isso aqui é lei. Certo? Quando foi quebrando, como o homem foi quebrando os princípios, Deus foi acrescentando lei. Isso está em Gálatas. Por que foi dada a lei? Por causa da transgressão. A cada princípio quebrado é uma lei adicionada. Ou a cada princípio deixado de ser feito, uma lei adicionada. O homem parou de fazer isso, então Deus coloca leis dizendo, façam isto. O homem quebrou um princípio, Deus vai colocar uma lei, não façam isto. Certo? Então o que aconteceu? Jesus vai restaurar os princípios, de sorte que hoje nós vivemos os princípios. Por isso que a lei que antigamente estava sobre o homem, agora a lei está sob o homem. E por quê? Porque nós temos que viver frutos dignos de arrependimento. E frutos dignos de arrependimento é aquelas virtudes, melhor dizendo, aquelas virtudes que está registrado em Gálatas, capítulo 5, fruto do Espírito, e 2 Pedro, capítulo 1, as virtudes, quando Pedro fala sobre as virtudes a ser acrescentadas. A partir do versículo 4. E o que Paulo fala aos Gálatas? Contra estas coisas não há lei. Então, como nós vivemos os princípios, nenhuma lei vai nos pegar. Se nós vivermos pela fé e nos princípios que Jesus ensinou, então não há lei contra nós. A Bíblia fala, portanto, agora que se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? A finalidade da lei é Cristo. Cristo é a finalidade da lei. Cristo é o objetivo da lei, né? Fim da lei não é término da lei, mas finalidade da lei. Então em Cristo cumpre-se todas as coisas. Por isso que hoje nós vivemos este período que nós não precisamos ficar apegados a rituais. Um breve histórico sobre Mateus, peculiaridades de Mateus. Os irmãos, numa breve leitura, entendem perfeitamente isso daqui. Propósitos: convencer os judeus de que Cristo é o Messias, o filho de Davi, o prometido. Data, local e origem entre 50 e 70, comentei. Destinatários judeus, já comentei aqui. Peculiaridades do livro, já vamos comentar aqui. Mateus é o elo entre Antigo e Novo Testamento. É nítido este arranjo temático. ênfase na expressão reino dos céus e reino de Deus, porque os judeus esperavam o reino ser estabelecido. Então tem gente que diz assim, Mateus usa a expressão reino dos céus porque eles não usam o nome de Deus em vão, mas o nome de Deus não é usado. A palavra Deus eles até usam, né? Principalmente, né, quando é algo importante. Então não tem nada a ver com isso. O que significa? Reino de Deus é um termo amplo. O que envolve o reino de Deus? O mundo espiritual, os anjos, a terra, os homens. Daí dividindo os homens aqui, igreja, Israel, as nações, subdividindo, né? Então o reino de Deus, o reino de Deus é esse todo. Esse todo. Aí uma parte do reino de Deus está a terra. Uma parte do reino de Deus está a igreja, uma parte do reino de Deus está os anjos. Então o reino de Deus é amplo. E por que reino dos céus? É de onde esse reino vem. Quando Mateus fala reino dos céus, ele está dizendo não é o reino de César que eu estou falando. Não é o reino deste mundo. Não é do reino de Nabucodonosor, de Ciro, de Alexandre. O reino
é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino que vem dos céus. Então os irmãos estão compreendendo? É o reino que vem de lá, é um reino divino. Buscai o reino do céu, o reino de Deus, que vem dos céus, e a justiça que é realizada nesse reino dos céus. Compreenderam? Então vamos dar um panorama do livro de Mateus, para nós entender, e vamos só comentar algumas peculiaridades para nós encerrar. Temos aí 10 minutos para encerrar esta aula. Vamos lá para Mateus. Nós não vamos ler muitos textos, não, só vou comentar aqui com os irmãos. Só quero acompanhar. Pegue a Bíblia, irmãos, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1 é a genealogia de Cristo, é a origem de Cristo, a partir aí de Abraão. O capítulo 2 é o nascimento de Cristo e os reis vindo apresentar as suas ofertas. Que os reis, são sábios, né? Na verdade a literalidade melhor seria sábios do que reis, não magos também. Não são 3, são uns, poderiam ser vários. Associam os 3 presentes a 3 pessoas, mas isso é errado. Ouro, incenso e mirra, presentes proféticos. Ouro representa a realeza, incenso representa o sacerdócio de Cristo e mirra representa a unção. Cristo é o ungido. Então eles estavam profetizando que Cristo é rei, que Cristo é o Messias ungido, que Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros, dos bens vindouros. Eles só conhecem Jesus quando Jesus tem aproximadamente 2 anos. Se você juntar Mateus com Lucas, você vai entender isso. Por quê? A oferta de apresentação por Cristo é rolinhas. Isso significa que Maria e José eram pobres. Após eles receberem presentes, eles passam a ter uma vida melhor. Capítulo 3 é João Batista pregando, é o ministério de João Batista. Capítulo 4, batismo de Jesus, tentação de Jesus e o início do ministério de Jesus. Capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5, 6 e 7. É a constituição da nova aliança, constituição do céu. Então aqui, Jesus vai dizer assim, os antigos disseram isso, eu porém vos digo. Vai falar sobre a oração, sobre o jejum, sobre partilhar, sobre oferta, sobre a oração, sobre a santidade, sobre tudo que nós precisamos saber. Então, Mateus capítulo 5, 6 e 7 são textos que nós precisamos ler repetidamente para saber como agir, porque são ensinamentos diretos de Jesus sobre como nós devemos agir. Geralmente a gente só lê a bem-aventurança. Nós temos que ler todo, porque faz parte. Lembrando que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita com divisões de capítulo, ela foi escrita em um todo. Então existem temas, porções. Porções no Antigo Testamento é chamado exatamente disso. A Torá, ela é dividida por porções, chamada paraxá. Paraxá, porção, que são lidos semanalmente. Então, o contexto do capítulo 5, 6 e 7 é Cristo ensinando diretamente. E uma das coisas que ele vai ensinar é que nós devemos exceder a justiça dos fariseus. Se nós não excedermos a justiça dos fariseus, irmãos, nós estamos fracos. Capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Então Jesus veio cumprir. E ele ainda vai dizer que não vai passar nada, nenhum traço. Nenhum traço e nenhum... Aqui está nenhum i, né? Ou traço cairá por terra sem que seja cumprido. Não é i, na verdade, é um iud. O que é um iud? Um iud é uma letra que é como se fosse uma vírgula em cima.
Então o Yud, nem um Yud, nem um traço, porque algumas palavras é colocado algum traço para dizer que elas pertencem à mesma frase ali. Não é separado, então nem um tracinho da lei é colocado por terra e nem um Yud deve ser retirado. Capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, nós teremos uma sequência de 10 milagres de Jesus. Então, Mateus registra 10, olha que divisão extraordinária, né? Mateus registra 10 milagres e alguns ensinamentos entre eles. Capítulo 13 começa mais ensinamentos, mas mais propriamente dito, Jesus usando principalmente alguns recursos didáticos, que seria um dos recursos didáticos seriam a parábola. Então a parábola é uma forma de Jesus ensinar. E no capítulo 13, a primeira parábola que ele vai começar é a parábola do semeador. E ele vai explicar o porquê. Ele vai explicar o porquê que ele vem falando em parábolas, porque isso estava profetizado lá em Salmos 78, versículo 2, verso 2, profetizou, havia uma profecia que ele abriria sua boca em parábolas para falar. Interessante aqui que ele vai falar sobre a medida das 3 farinhas. Uma parábola sobre a medida das 3 farinhas, que está no 13, parábola do fermento, né, 13:33. As 3 medidas de farinha as nações, Israel e a igreja, que precisava ser fermentada, acrescentada. A única dessas 3 que acrescentou foi a igreja. A Israel e as nações ainda vão ser acrescentadas, que é grande tribulação e milênia para isso. Depois ele vai usar uma parábola para cada medida de farinha. Então ele vai falar aqui da parábola do tesouro perdido. O reino dos céus é semelhante a tesouro perdido. Então essa parábola refere ao tesouro escondido, né? Essa parábola, ele se refere a igreja, tesouro escondido, melhor, a Israel, tesouro escondido a Israel. A segunda parábola, no 45, 44 é uma, 45 é outra, semelhante ao mercador que procura boas pérolas, a igreja, boas pérolas. E a da rede, é uma rede que pega vários peixes e ele recolhe na praia e coloca os bons, separa dos ruins. Isso aqui é as nações, que vão ser separadas, né? As ovelhas, os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita. Então é as nações. E tem do escriba também, né? Mas essas 3 representam a cada medida de farinha. Ele continua a sequência de milagres, ensinos, até chegar no capítulo 24, que haverá 3 perguntas sobre quando seria derribado, porque Jesus disse, chama os discípulos e diz, vai dizer assim, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos vão perguntar, quando isso vai acontecer? Qual o sinal do fim? E quando será o fim, né? Aí Jesus vai responder as 3 perguntas. No capítulo 24 e capítulo 25, é a mesma resposta, é uma resposta só. Fazem parte de um contexto. Por isso que capítulo 24, na grande maioria, é para Israel. Então, capítulo 24, nós temos Israel. Na parábola do servo e na parábola das virgens, nós temos representação da igreja. Por quê? Ele vem prestar contas. As virgens loucas são aqueles que não valorizam seus ministérios. As virgens prudentes, aqueles que valorizam o ministério. É a mesma coisa que o servo. O servo bom alimenta a família.
Ou seja, ele dá a palavra, ele dá a porção diária, que é a palavra. O servo mau, ele espanca, ele bate. Maus obreiros e os bons obreiros. E será prestado conta. Aos maus obreiros, às virgens loucas serão dito: apartai-vos que eu não vos conheço. E capítulo 25, depois nós temos a parábola das ovelhas e dos bodes, né? Que é as nações. Então nós temos uma resposta para os judeus, uma resposta para a igreja, uma resposta... Temos 3 povos, 3 grupos, 3 épocas diferentes. Então eu não posso aplicar aqui, por isso que eu digo que a parte do evangelho do reino, eu não posso aplicar à igreja, porque isso acontecerá com Israel, que será pregado no reino milenar para as nações. Então, eu não posso usar a maioria do Mateus 24 dizendo que é para o arrebatamento, porque não é para esse período, é para a grande tribulação. E ainda diz ali, porque virá tão grande tribulação sobre a terra. Certo? Aí o capítulo 26, 27, 28 já vai falar da sua prisão, do seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua assunção no capítulo 28. Amém, meus queridos? Então este foi o livro de Mateus. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos, os comentários dos irmãos. Mateus fala de Jesus como rei, o Messias prometido, e tem esses diversos ensinamentos para nossas vidas aí, tá certo? Um grande abraço para os irmãos, tenham uma ótima semana, Deus vos abençoe. Eu vou jogar esse vídeo lá no YouTube, se alguém não conseguiu ver, assiste lá. Amém? Grande abraço.